Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Meu amado, minha amada, eu me preparo muito para esse período do ano. Esse é um canal que ao longo do ano a gente tem apresentado algumas séries. Se você abrir a playlist do seu YouTube, do meu canal no YouTube, você vai ver que nas playlists lá nós temos algumas séries. 2021 nós temos uma série do Espírito Santo. E 2022 nós temos uma série chamada Daniel, cheios do Espírito Santo. 2021 também nós temos o juízo de Deus. Então algumas séries. Eu gosto de trabalhar série porque a gente pega uma sequência. Então eu agradeço a todos vocês que já assistiram os vídeos. Não estou pedindo para você assistir todos os vídeos. Mas se você quiser mais esclarecimento sobre o juízo, por exemplo, eu tenho uma série só sobre o juízo. A verdade. Não, sobre a volta de Jesus, né? Ele vem. A verdade eu vou fazer esse ano ainda. Então, 2023 nós vamos fazer a série A Verdade, que serão 28 temas. E 2022 nós temos a série Daniel, que são 27 temas. Então, se você quer mais esclarecimento, quer compreender melhor, por exemplo, a história de Daniel, não trabalho as profecias. Seria uma outra série que caberia aí mais 15 ou 20 sermões só em Daniel. Mas eu priorizei o lado espiritual do livro, o lado da comunhão, porque para mim a parte mais importante da vida e da vida cristã principalmente é a comunhão com Deus. E ontem nós vimos que nós temos a necessidade, né? Antes de ontem nós vimos a necessidade de ter comunhão com o Espírito Santo. Então a gente precisa da comunhão. Então eu priorizei. Inclusive esse ano nós devemos ter em outubro a nossa série Apocalipse, justamente só na parte espiritual, fortalecendo a comunhão. Não vou trabalhar as profecias, porque não é que eu não entenda das profecias, é que eu não vejo significado prático para a minha caminhada cristã, já que todas as profecias da Bíblia, profecias de tempo, em relação ao cumprimento profético de tempo, todas as profecias já se cumpriram. Então, todas as profecias se cumpriram até 1844. Todas as profecias bíblicas de Daniel e Apocalipse tiveram seu cumprimento literal cumprido até 1844. Então nós estamos agora vivendo Apocalipse 14, versículos 6 a 12, que é a proclamação da última mensagem angélica, não é? Para preparar o mundo para a volta de Jesus Cristo. E nós temos Mateus 24, 14, junto com Apocalipse 14, versículos 6 a 12. Então nós temos essas profecias, só que ela não é profecia de tempo, é profecia de evento. Então nós temos dois eventos em Apocalipse capítulo 14. Alguns dizem que são 3 eventos, mas eu costumo dizer que são 2, né? Que é o juízo de Deus e a pregação do Evangelho, ou a pregação do Evangelho e o julgamento final, né? Então a gente tem essa aí. Isso sim interessa para a gente. A pregação do Evangelho, conhecer o Evangelho. Aí nós temos a necessidade de saber o que é esse juízo de Deus, como eu posso ser vitorioso no juízo. Aí sim, eu tenho que trabalhar essa questão. Por quê? Porque isso diz respeito à minha salvação. Agora, trabalhar 1260 anos, 2300 anos, a profecia das 70 semanas de Daniel, então essas coisas já se cumpriram. Então
lógico que a gente vai citar essas profecias no sentido contextual, mas eu não trabalho a questão da explicação do tempo profético, porque são profecias cumpridas, tá bom? Então agora nós temos profecias não de tempo, profecias de eventos. Por exemplo, Mateus 24, nós temos profecias de eventos. Eventos que vão acontecer no mundo que interessa para a gente. Eventos naturais, eventos culturais, políticos, sociais. Tiago capítulo 5 também fala dos eventos sociais, né, dos movimentos trabalhistas, né, dos sindicatos, da exploração dos trabalhadores. Isso aí interessa para a gente. Né? Então, profecia de eventos, sim. A gente tem que ter interesse em conhecer as profecias de eventos, porque os eventos finais dizem respeito a cada um de nós e a nossa preparação para o céu. Amados, muito obrigado pela inscrição no canal, muito obrigado por assistir os vídeos e muito obrigado por todos aqueles que já deixaram o like. Se você ainda não tem o hábito de deixar o like nos vídeos, ao assistir um vídeo no YouTube, se inscreve, deixa o like, compartilhe os vídeos. E eu costumo dizer que uma das coisas que mais me deixa alegre e feliz é você deixar um comentáriozinho lá no vídeo, né? Comenta, tá com dúvida? Faz a pergunta. Quer um pedido de oração? Então manda um pedido de oração, tá bom? Eu agradeço a todos vocês e desejo que o céu derrame uma bênção especial sobre você que está acompanhando essa série no Espírito Santo. Vamos louvar a Deus. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem como água ao sedento. Traz ao faminto paz. Vem e sacia minha alma. Faz puro meu coração. Vem como a brisa suave. Vem com o teu resplendor. Dá-nos vigor e alegria. Enche-nos com teu amor. Ó, vem Espírito Santo, bom amigo consolador. Vem inundar nossa vida com teu sagrado fervor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso bom Pai que habita nos céus, Deus Criador, Deus eterno, Deus bondoso, Deus amoroso,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, porque Tu és Deus. Obrigado porque Tu és o nosso Pai. Obrigado porque Tu és aquele que nos comprou pelo precioso sangue de Jesus Cristo e nos elegeu em Jesus Cristo para sermos Teus filhos, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A Ti, Senhor, elevamos a nossa voz em oração, primeiro agradecendo a Ti pela vida, agradecendo a Ti pela respiração, pela saúde, agradecendo até pelos problemas, pelas dificuldades que passamos, porque nas lutas, nos espinhos, aprendemos a depender do Senhor. Nos espinhos, nas dificuldades, nas lutas, nos problemas, aprendemos a buscar do Senhor o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Obrigado por todas as coisas, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque somos chamados para um propósito. O Senhor nos chamou para glorificar o Teu nome. Então, se os problemas nos ajudam a glorificar o Teu nome, Senhor, ajuda-nos a viver alegres e felizes, mesmo tendo problemas. Como eu costumo dizer neste canal, problemas, doenças, dificuldades não tiram de nós o brilho, a alegria da salvação. E é a alegria da salvação que nos deixa felizes, que nos deixa alegres, esperançosos. Portanto, meu Deus, dá-nos a alegria da Tua salvação, para que possamos ser completos em Jesus Cristo. Aceita a nossa oração agora. Aceita o nosso louvor. Aceita a nossa entrega a Ti. E assim, ó Deus, em meio à natureza, junto com essas aves, nós louvamos o Teu nome. Já cantamos e adoramos o nosso Deus em nossa oração particular. E agora queremos adorar ao Senhor no estudo da Tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai. Visite a nossa casa, visite o nosso coração e purifique a nossa vida para louvor e glória do Teu nome. Nós o adoramos no poder do Espírito Santo, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu disse ontem, não é? Eu disse antes de ontem, desculpe, na mensagem de Filipenses, que quando você for à igreja e alguém fizer um sermão mais duro, dizendo que a verdade não mudou e que a gente tem que se adequar à verdade, muita gente vai se escandalizar. E muita gente vai tratar você como persona não grata. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Um dos capítulos mais bonitos do Velho Testamento é o capítulo 20 de 2 Crônicas. Eu gosto muito do capítulo 33, da história de Manassés. Principalmente a história de Manassés. Mas no capítulo 19, Deus está vendo que Josafá, um filho, um rei de Israel, estava se desviando para alguns caminhos que não eram bons. Então ele envia o profeta Jeú para repreender Josafá. Eu não vou ler o capítulo 19 não, estou só contextualizando aqui com vocês. O capítulo 19, Deus chama um filho dele para exortá-lo. Porque isso é o que acontece no relacionamento com Deus. Deus se interessa pela tua salvação, pela tua felicidade. Ele se interessa pela tua consagração, pela tua santificação e preparação para o céu. Portanto, se ele vir que você está caminhando num caminho tortuoso, ele vai enviar alguém para exortar você. Porque Deus conhece a gente. E Deus sabe o que é melhor para nós. Então, quando você for à igreja, ou mesmo em casa, na televisão, na internet, no seu celular,
Deus pode usar uma música, Deus pode usar uma criança, Deus pode usar um testemunho, Deus pode usar qualquer coisa. E Ele vai usar todas as coisas possíveis para alcançar você, para levar você ao arrependimento. Então Ele fala com Josafá, e Josafá dá ouvidos a ele. E Josafá começa no capítulo 19, ele começa uma reforma pessoal e uma reforma também no seu reino. Nesses dias finais, Deus vai levantar homens e mulheres nas comunidades de fé, nas igrejas, para esses homens se consagrarem, esses homens e mulheres consagrados levar a sua congregação à consagração. A reforma e o reavivamento proposto na Bíblia, em Joel capítulo 2, não acontecerá até que Deus levante homens e mulheres consagrados no meio da sua congregação. Deus espera muito de nós. Nós individualmente. Não se esqueça disso. Deus espera muito do Renivaldo. Deus espera muito de você que está assistindo essa mensagem. Porque Deus quer fazer de você um instrumento dele. Quando Isaías entrou no templo, se você não assistiu, você pode assistir o meu primeiro sermão da série Cheios do Espírito Santo 2022. E eu falo justamente sobre Isaías capítulo 6. Isaías vai ao templo. Até aí tudo bem. Mas se a gente lê Isaías capítulo 1 a 5, 1 a 4, a gente vai ver que Isaías era aquele crente que ele estava incomodado, mas também estava acomodado. E ele se sentia indigno para a grande obra que Deus havia chamado ele a realizar, que era profetizar aos filhos de Israel, ensinar os filhos de Israel as orientações e os conselhos de Deus. Ser um guia para o povo de Deus, ser um exemplo, ser um instrumento nas mãos de Deus. E aí Isaías precisou ter uma visão de Deus. E quando ele tem uma visão de Deus, ele enxerga a si mesmo como um homem indigno, pecador, sujo, de lábios impuros. E aí vem o Espírito Santo e faz um milagre em Isaías. E agora ele diz, quando Deus pergunta, quem eu vou enviar para ser um exemplo aos outros? Quem eu vou enviar para pregar? Quem eu vou enviar para ensinar? Quem eu vou enviar para ser um modelo para o meu povo? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está levantando homens e mulheres nesses dias finais. Esses dias eu estava fazendo uma reflexão sobre um grande pregador. Não vou citar o nome dele. E eu tenho certeza que Deus levantou aquele homem como instrumento para o reavivamento da sua igreja. E ele estava fazendo um bom trabalho. Fazendo um excelente trabalho de reavivamento da igreja. E de repente, alguém passou a rasteira nele. Eu não tenho dúvida que Satanás agiu por meio de pessoas e jogaram ele para escanteio e apagaram aquela lâmpada que estava ardendo, levando outras pessoas a buscar a Deus, a se consagrar de madrugada, de manhã à tarde. O diabo não está preocupado com um crente sentado no banco da igreja. O diabo está preocupado com crente, com cristão que serve a Deus, que de madrugada busca a Deus, que chora, que clama, que pede a Deus a misericórdia para uma igreja reavivada. E Deus precisava de um reavivamento em Israel. E Josafá está ali, vivendo marasmo, acomodado, até se aparentou lá com Acabe, rei de Israel do Norte. E aí Deus envia Jeú e Josafá então desperta. Capítulo 19 você pode ler aí, que ele vai começar algumas reformas. No capítulo 20 então, aí vem a prova. Porque meu irmão, eu não canso de dizer isso não. Se tem uma realidade na vida cristã é que o cristão tem que ser provado. Porque se ele não for provado, ele não é aprovado por Deus. Tiago diz
capítulo 1, a partir do versículo 5. Não chore, fique alegre, fique feliz quando por Deus você for provado. E no capítulo 5 ele diz que a prova traz perseverança, traz esperança, traz alegria, traz recompensa. Eu fico triste com o cristianismo moderno, pessoas querendo ser felizes, querendo ir para o céu, mas sem passar por problemas. Não, problema aceitei Jesus Cristo, os problemas acabaram. Mentira! Aí é que os problemas aparecem. Josafá estava fazendo reformas, estava consagrando o povo, e aí vem os reis da Síria, os reis da Mesopotâmia, os próprios parentes de Israel, lá os filhos de Esaú, amonitas, moabitas, filhos de Ló, e se junta numa multidão de 1 milhão de pessoas para destruir Judá. Capítulo 20. Não vou ler todo o capítulo 20 não, mas aí, a partir do versículo 13, Josafá convida a multidão dos filhos de Israel, e ele ora a Deus. A partir do versículo 10 aí a gente vê que Josafá era um homem de oração. Irmãos e irmãs, nesses dias finais, Deus vem salvar um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas será achado em oração. Se tem um culto da sua igreja que você precisa valorizar, é o chamado culto de oração. Pare de valorizar os cultos de louvor e comece a valorizar os cultos de oração. Josafá ele começa a consagrar o povo no capítulo 19. Capítulo 20 vem o inimigo, a prova, porque a prova vem para todo cristão. Deus vai provar você. Você que se batizou recentemente na igreja, em qualquer igreja, seja na sua comunidade de fé ou na igreja adventista, você que se batizou recentemente, 2 coisas você tem que saber. Primeiro é que Deus ama você e Ele nunca vai deixar você sozinho. Hebreus capítulo 13, versículo 5, anote isso aí na sua Bíblia, marque e grave no seu coração. Ele diz, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. E Jeremias 33, versículo 2, ele diz, com amor eterno eu te amei e eu atraí você para mim. Então Deus te ama e Ele jamais soltará a tua mão. Você pode soltar a mão de Deus, mas Deus jamais soltará a tua mão. Vai ter momento que você vai cair. Salmo 37, verso 25 diz que o justo pode cair, mas Deus o tomará, Deus o levantará pela mão, pela sua mão poderosa. E aí Josafá, no capítulo 20, versículo 13, ele começa dizendo que o povo estava em pé. E aí, as crianças, as mulheres com seus filhos, olha aqui a congregação reunida, né? Primeiro Josafá se consagra, depois ele consagra a congregação, o povo, e agora todo mundo está reunido na presença de Deus. E aí o que acontece no verso 14, meu irmão? Veio o Espírito Santo no meio da congregação. Veio o Espírito Santo no meio da congregação. E ele usou uma pessoa, um rapaz chamado Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Asaf era o regente do coral do templo. E aqui nós temos os levitas, administradores do templo, e dentre eles Deus levanta um homem para encher do Espírito. Mas diz o texto que o Espírito Santo veio no meio da congregação. O Espírito Santo veio, né? Veio o Espírito Santo. A palavra veio aqui dá a entender que uma pessoa apareceu, né? O Espírito Santo aqui aparece numa teofania.
a gente poderia imaginar isso aqui. É uma conjectura, tá bom? É uma conjectura da minha parte. Mas o verbo veio significa que alguém aparece. Jesus Cristo veio. Aí você imagina Jesus Cristo chegando. Veio Jesus Cristo a Nazaré. Então o povo de Nazaré vê Jesus Cristo chegando em Nazaré. Aqui está dizendo que o Espírito Santo veio. Veio o Espírito Santo no meio da congregação. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos precisando hoje de Josafás na igreja. Homens que aceitem a disciplina, que aceitem a exortação de Deus. Homens que ouçam o que Deus quer falar. Que não façam como Saul, né? Saul recebe a orientação de Deus e deixa de seguir a Deus. E deixa de ouvir a voz de Deus. Deixa de atender ao mandamento de Deus. E começa a fazer sua própria vontade. Por isso Saul, nós vimos na mensagem de ontem, ele perdeu o Espírito Santo. Saul não pôde consagrar Israel porque ele não era consagrado. Nós não encontramos um versículo dizendo que Saul era um homem de oração. Ao contrário, quando ele tinha problema, ele chamava Davi para orar por ele. E hoje nós temos muitos cristãos, em todas as denominações cristãs. Nós temos muitos cristãos que vivem de amuletos. Eu costumo chamar de cristãos carrocinhas. Porque vive empurrado pelos outros. Tem um problema, vai para o pastor orar. Se o pastor não me visita, então eu deixo aquela igreja. Se um irmão não me visita, eu não gosto daquela igreja, eu não gosto daquele irmão. Eu começo a falar mal dele. Cristãos carrocinhas. Eu já vi um pregador dizer, cristão bolha. Que com qualquer coisa ele estoura. Não pode ser, ninguém pode falar nada dele e ninguém pode parar de bajulá-lo. Nós temos muitas pessoas hoje em todos os segmentos do cristianismo. Pessoas que não têm fé, que não têm confiança, não têm alegria, não têm prazer na vida espiritual, mas estão ali sendo carregados pelos outros. Vai à igreja porque o marido vai à igreja porque a mulher vai à igreja porque o filho vai porque o pai vai. E o pai é carrasco, ainda diz assim, enquanto você estiver debaixo do meu teto, tem que fazer o que eu mando. Mas nesses dias, Deus está levantando homens, Deus está levantando mulheres para consagrá-los, para que o Espírito venha para o meio da congregação. No meio da congregação tinha outro jovem consagrado. Tinha Josafá, que reuniu a congregação, e tinha Jaaziel. Jaaziel, cheio do Espírito Santo, agora ele vai pregar, ele vai exortar o povo, ele vai repreender o povo. Diz o versículo 15, ele diz, dai ouvidos, ó Judá, e vocês, moradores de Jerusalém, e você, rei Josafá, ao que o Deus está falando, ao que o Senhor Deus dos Exércitos está dizendo. Olha aqui mais uma vez o poder da palavra. Nós hoje precisamos de líderes religiosos que parem de filosofar, que parem de fazer as pessoas acreditarem em mentiras humanas, em tradições e costumes humanos para acreditar, levar as pessoas de volta à palavra de Deus. Jesus Cristo, nós vimos na mensagem de Filipenses, que Jesus Cristo foi poderoso e vitorioso, porque ele era um homem da palavra, era um homem cheio do Espírito Santo e de poder. E poder significava que ele conhecia a palavra. Quando o diabo tentou ele, quando o diabo tentou de todas as formas levar Jesus Cristo ao pecado junto com os fariseus, saduceus, sacerdotes e líderes religiosos, Jesus Cristo tinha uma palavra da Bíblia para dizer, está escrito. Leia o Novo Testamento, meu irmão, mas não esqueça que o Velho Testamento é a palavra de Deus.
tanto quanto o Novo Testamento. E Jaziel diz: dai ouvidos, ó Israel, dai ouvidos, ó Judá, dai ouvidos, ó moradores de Jerusalém. E você, ó rei Josafá, ao que o Senhor está dizendo. O que que Deus está dizendo nesses dias finais? Você tem ouvido a voz de Deus ou você tem ouvido a voz do seu pastor? Você tem ouvido a voz de Deus ou a voz da sua igreja, a voz da sua pastora, a voz do seu líder religioso? Precisamos parar de ouvir vozes humanas para aceitar a voz de Deus. Nós vimos na mensagem aos Filipenses, né? Os partidarismos, as pessoas ali começando a ensinar mentiras e as pessoas aí perdendo a fé, perderam até o Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer vir para o meio da congregação, para reavivar a igreja de Deus nesses dias finais. É o Espírito Santo que vai levantar homens consagrados, para que eles consagrados consagrem a sua casa, e depois de consagrar a sua casa, eles consagrem a congregação. E aí o Espírito Santo vem para o meio da congregação. E agora a gente começa a ouvir a voz de Deus. A gente começa a conhecer a Deus. Começa a atender aos conselhos e às orientações e aos mandamentos de Deus. Dai ouvidos e não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que peleja contra vocês, porque a guerra não é de vocês, a guerra é de Deus. E ele diz: amanhã vocês vão lutar contra eles, mas não usarão espadas, nem qualquer instrumento de batalha, vão apenas louvar a Deus. Né? Nesse encontro não tereis que pelejar, tomai posição e ficai parados, e vede a salvação do Senhor, e Ele vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenha medo, não se assustem, amanhã saí ao encontro, porque o Senhor estará com vocês. Jesus Cristo está voltando. Devemos sair para batalhar, para levar o Evangelho a outras pessoas. Devemos iluminar o mundo com a glória do Evangelho. Mas como vamos fazer isso sem a glória do Espírito Santo em nós? Deus quer consagrar uma igreja, Deus quer consagrar um povo, para nesses dias finais se levantar e batalhar as guerras do Senhor. Mas Ele diz: não é você que vai batalhar, eu vou lutar por vocês. Isaías diz que Deus irá adiante de nós e nos dará vitória nas tempestades, nas batalhas, nas lutas da vida. Deus nos dará vitória e nós voltaremos com alegria, trazendo os nossos molhos, que são pessoas salvas para o reino de Deus. Mas Deus quer fazer de você o instrumento dele para a salvação de outros. Meu irmão, minha irmã, eu quero fazer uma oração por todos nós nesse momento. E a minha oração e o meu apelo primeiro é: será que Deus pode levantar você como levantou Josafá? Será que Deus pode repreender você por aquilo que você tem feito de errado? Esse seu cristianismo vazio, destituído de alegria, de prazer. Você está aí um cristão, nem lá, nem cá, nem 6, nem meia dúzia. Está igual Isaías, né? Indo à igreja, voltando para casa, nada acontece. Aí Deus manda alguém para dizer: filho, eu tenho um recado para você. Deus quer fazer um milagre em você. Deus quer fazer uma transformação no teu caráter, na tua vida pessoal, na tua vida relacional. Deus quer fazer um grande milagre. Deus enviou Jeú primeiro, depois ele envia Jaziel. E agora Josafá se consagra, ele consagra o povo. E aí Deus vem para o meio do povo através do Espírito Santo e dá vitória ao povo nas batalhas. Não quer você hoje se consagrar a Deus para ser uma bênção nas mãos de Deus para outros? Não quer você hoje se consagrar para Deus consagrar a sua casa, para Deus consagrar a sua congregação? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Senhor que habita nos céus, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo e obrigado pela promessa maravilhosa do Espírito Santo. Senhor, ajude-nos a ter a mente aberta e o coração aberto a ouvirmos a Tua voz. E quando o Senhor falar conosco, talvez a palavra seja dura, talvez o Senhor nos dê uma chicotada muito forte,
Ajuda-nos a suportar a disciplina que vem do Senhor, mas purifica o nosso coração, Senhor. Purifica a nossa alma, purifica a nossa vida, porque nós queremos ser uma bênção aos outros. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.